falar de bipolaridade. Então, a bipolaridade está dentro das alterações ou modificações de comportamento. É interessante quando a gente começa a falar dos ramos das alterações de comportamento, que a gente pode mudar essa palavra de alteração para modificação. Por aí já é muito importante como que a gente utiliza a nomenclatura. Por quê? Quando a gente fala assim... Fulano está alterado. Parece que perdeu-se o sentido, perdeu o juízo, perdeu-se as referências morais, né? Fulano está alterado. E quando eu digo fulano está modificado, é muito mais suave, muito mais adequado quando nós queremos falar de algo que entendemos que não é uma intenção da pessoa. E que não é culpa, muito menos culpa da pessoa. Então, podemos dizer que é uma modificação de comportamento. Toda vez que nós falamos dos ramos que são semelhantes ou até classificados dentro da psiquiatria. E a bipolaridade é uma delas. Tá? Então, é muito importante que a gente já comece a utilizar nomenclaturas mais adequadas, né? Não aquelas nomenclaturas tão cartesianas e que já estão muito fixadas negativamente na cultura, nos estudos, enfim. Então, sem rótulos, sem diagnósticos, apenas entendendo os motivos pelos quais alguém precisa modificar o comportamento. Agora, olha só, o interessante de modificar o comportamento não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. E é assim que a gente estuda com as 5 leis biológicas. O nosso organismo ele só modifica o seu modo de agir e reagir, ação e reação, quando eu tenho uma necessidade de sobrevivência. O nosso cérebro, o nosso corpo nasceu para fazer de tudo para nossa sobrevivência. Se uma pessoa pega um balde e fala assim, mundo cruel, eu vou me despedir de você, coloca ele cheio d'água, enfia a cabeça, né? Fica de joelhos e enfia a cabeça dentro do balde d'água. O que acontece depois de algum tempo quando o ar acaba? Você mesmo querendo manter a cabeça dentro da água, o seu corpo provoca reações de contração muscular para que sua cabeça saia. Sabe o que é isso? Mesmo você querendo, o seu corpo quer viver. Mesmo você querendo acabar com a história, o seu corpo quer viver. E o seu cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, vai provocar contrações musculares importantíssimas, suficientes para tirar sua cabeça fora d'água. Então, olha só, o nosso corpo não adota nenhuma atitude, nenhum novo comportamento se ele não tiver uma necessidade de sobrevivência por trás. Não só os sintomas físicos estão relacionados a essa estratégia de sobrevivência, mas também os sintomas comportamentais, as modificações de comportamento. E aí nós vamos ter classificações dentro da psiquiatria e que não precisamos rotular dessa maneira. Nós precisamos entender. Então, nós precisamos entender. E quando a gente entende, a gente deixa de julgar, deixa de culpar e principalmente consegue oferecer o tratamento mais adequado. Um esquema sobre a questão da bipolaridade. Agora, a primeira coisa, é muito importante esclarecer que muitas vezes nós temos modificações de humor que são classificadas ou diagnosticadas, ou até diria rotuladas, como bipolaridade, tá? A bipolaridade, ela é muito mais expressiva, tá? Não é porque de repente uma pessoa tá toda feliz ali, extrovertida, escutou uma palavra e fechou a cara, pegou suas coisas e foi embora da festa. Não, isso não é bipolaridade. Isso é alteração de humor ou modificação de humor, tá? O importante é o seguinte, eu preciso que nós estejamos em situações mais extremas para que estejamos diante de uma bipolaridade. Querem um exemplo? Então vamos lá, vamos a exemplo. Uma pessoa que está depressiva numa cama, num quarto. Uma pessoa, aquela depressão característica, né? Onde a pessoa está em um estado de reclusão tão importante que ela
não responde muito bem a estímulos. Ela não quer sair, ela não quer ver ninguém, ela não tem apetite, ela não gosta nem de ver as coisas, porque fica mais reclusa num ambiente fechado, escuro, enfim. Tem toda essa característica daquela depressão mais intensa mesmo. E aí as pessoas estão lá, a família, enfim, não sabe o que fazer com essa pessoa e de repente ela aparece na sala, toda arrumada, maquiada, feliz, querendo sair. Então, olha só, opa, isso sim, aí quer sair, mas ainda tem mais por vir. Ela não só quer sair, mas ela é muita coisa atropelando. Ela quer sair e quer fazer alguma coisa. Então ela vai ao shopping e gasta tudo. E gasta tudo que eu digo é pegar 2, 3 cartões de crédito e zerar com o que está na frente. Então, se a primeira loja do shopping está ali com bolsas, ela vai comprar 2, 3, 4 bolsas, o que o cartão permitir. Às vezes a mesma bolsa, a mesma bolsa que eu falo, o mesmo modelo, só que cores diferentes, pega e tudo que for amarelo ela compra, enfim. É a questão seguinte, é um estado de euforia, onde ela não se cabe, onde ela precisa de ações. Ou de repente ela vai numa festa, está muito feliz e aquilo se inflama de felicidade e tudo, então ela sobe na mesa e faz um strip. É algo que a pessoa não consegue conter, de extravasar, de colocar para fora. Veja só, exatamente o oposto do que ela estava acontecendo há pouco tempo atrás, que era a reclusão, que era chamado de depressão, onde ela não respondia a nenhum estímulo. Tudo era tanto faz. Tanto faz. Então ela vai de um extremo ao outro. O importante é o seguinte, vamos pegar alguns conceitos. Se ela sai de uma depressão muito intensa e vai diretamente em questão de, como uma Ferrari, de 0 a 100 em 7, 5, 6 segundos, como é que vai para mania? O que é então depressão e o que é mania? Vamos ver aqui se dá para desenhar. Então aqui vamos supor que sejam dois cérebros vistos por cima, tá? Então aqui a parte anterior, olha, aqui estaria o nariz da pessoa, tá? Parte anterior. Então eu tenho 2 hemisférios cerebrais onde eu, quando vivo uma situação impactante e ao mesmo tempo inesperada, cria-se um registro lá no nosso cérebro. Vamos ilustrar aqui com um ponto vermelho. Quando eu vivo uma situação impactante e inesperada, eu tenho esse registro lá no meu cérebro. Por que eu fiz desse jeito? Porque se você fizer um exame tomográfico, vai aparecer anéis. Tá? Eu estou colocando aqui uma bolinha, mas vão aparecer anéis lá na imagem da sua tomografia, em determinados cortes específicos. Tá? Situação impactante, inesperada e dramática. Beleza, eu tenho isso daqui. Só que, se eu vivenciar uma nova situação que seja semelhante a essa, ou seja, tem o mesmo caráter dessa aqui, e essa não se resolveu ainda. Essa aqui está registrada lá no meu cérebro e não se resolveu ainda. Aí, antes que ela se resolva, eu vivo uma segunda situação semelhante. Não é igual, semelhante. Eu vivo uma segunda situação semelhante, o meu cérebro sabe o que faz? Ele registra essa informação no outro hemisfério cerebral, para não sobrecarregar. Agora, qual é a consequência disso? Antes eu tinha um hemisfério cerebral íntegro, livre, uma válvula de escape. Agora eu tenho 2 hemisférios cerebrais ocupados ou preenchidos com pelo menos um conflito em cada hemisfério. Então agora eu fiquei sem válvula de escape, sem meio de utilizar um hemisfério íntegro. Os 2 estão comprometidos. O que isso traz de consequência para a minha história, para a minha vida? É o seguinte, quando eu tenho apenas um ponto de bloqueio, eu terei um sintoma físico. Quando eu tenho 2 ou mais pontos de bloqueio são os registros dessas situações impactantes, inesperadas, eu não consigo mais expressar isso no meu organismo como um sintoma físico. E eu vou ter uma modificação no meu comportamento com a vantagem biológica de ir para uma nova realidade que seja compatível com os níveis de sobrevivência. Por quê? Porque esta realidade aqui atual se tornou insuportável. Então eu vou para um novo nível de sobrevivência. E esse novo nível de sobrevivência
Nesse caso aqui, pode ser mania ou depressão. Como é que eu tenho a mania e a depressão? Quando o peso maior, como se fosse uma balança, porque aqui eu tenho dois registros e um desses dois pesa mais. Ou seja, é um conflito mais intenso do que o outro. Quando eu tenho essa percepção do meu cérebro de qual pesa mais, eu vou ter uma sobrecarga maior, ou no hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo. Agora olha só, quando o peso maior for no hemisfério direito, eu terei as depressões. E quando o peso maior for no hemisfério cerebral esquerdo, eu terei as manias. Vamos definir depressão e mania? Depressão é quando a pessoa está mais reclusa, mais voltada para si, mais o introspectivo. E isso tem diferentes níveis. Eu posso ter isso daqui. Então aqui é um nível mais baixo que vai subindo, olha, até um nível muito alto de depressão. E a depressão, ela tem uma vantagem biológica de sobrevivência. Qual é? Ganhar tempo, ficar recluso para ganhar tempo para resolver posteriormente algo que é muito forte, algo que é muito importante, tá? E eu tenho também da mesma maneira aqui a mania, onde eu tenho níveis de manias também. Então, nesses níveis, eu tenho aqui pequenas expressões de mania e ao extremo eu tenho a mania muito característica. O que é mania, afinal? Mania é um movimento ou uma ação repetitiva, compulsiva e inconsciente. Então, isso é muito importante. Eu tenho que ter 3 características: repetitivo, compulsivo e inconsciente. Por que repetitivo? Porque a mania te faz repetir um padrão, fazer várias vezes uma mesma ação padronizada. A repetição é justamente isso. E ela coloca isso como uma necessidade. Por isso que ela é compulsiva. É compulsiva porque ela se torna uma necessidade. É uma ação necessária. Porque senão você não consegue sair daquele nível, daquele processo. Então você precisa fechar ciclos. E por isso que ela é compulsiva, ela se torna uma necessidade. Não é um desejo, é uma necessidade, é diferente. Então, e inconsciente por quê? Porque eu posso tentar me policiar quando eu tenho lapsos de consciência. E eu posso dizer, não quero mais fazer isso, não vou mais fazer isso, e quando você menos percebe, você já se pega realizando aquela ação que você não quer. Então eu posso cair na mania e eu posso cair na depressão. Depende de onde é a sobrecarga. Para todas as pessoas, o lado direito do nosso hemisfério cerebral, ou nosso hemisfério cerebral direito, ele é depressivo, tá? E o lado esquerdo, para todas as pessoas, é o nosso lado maníaco. É o nosso lado maníaco. Então, não é porque todo mundo faz que é normal. Então é assim, é comum roer unhas? Sim, é comum. É normal? Nunca. Morder parte de si mesmo, cuspir ou mastigar ou engolir, não é normal. Vocês têm que concordar comigo. Não é normal morder a si mesmo e arrancar pedaços. E sempre é ativado quando você tem um momento de tensão, uma apreensão, mas algo que gere um estopim e vai ativar esses 2 pontos. Quando esses 2 pontos são ativados simultaneamente, o que acontece? Mania ou depressão. Então eu preciso de 2 pontos acontecendo simultaneamente diante de 2 situações que foram impactantes, inesperadas e dramáticas, que ficaram registradas no meu cérebro. Esses 2 pontos têm que estar um em cada hemisfério cerebral, vão dar a característica de depressão ou mania. Agora, olha só, e se vier um terceiro? Você já pensou a bagunça que vai fazer aqui? Se vier um terceiro ponto, se porventura ele decair aqui, olha, sobre o lado direito, são 2 pontos contra 1. Eu tenho um super depressivo. Porém, com a mesma intensidade, se porventura eu tiver um terceiro ponto
e o registro dele for aqui no hemisfério esquerdo, eu terei 2 pontos no hemisfério esquerdo e um no lado direito. Então eu terei um super maníaco. Descreva, por gentileza, um super maníaco? Sim. Então, de repente, você gosta de jogar baralho. Um maníaco, ele joga baralho, gosta de jogar apostado. E ele gosta de jogar apostado por quê? Porque isso movimenta muito. A diferença básica entre depressão e mania é que na depressão você tem reclusão, ausência de ações. Na mania você tem um exagero de ações, tá? Porque é repetitivo. Nós temos um excesso de ações, uma euforia de ações, tá? Então, um super maníaco, uma pessoa não vai jogar baralho só porque joga. Um maníaco no baralho, no jogo, como é que ele faz? O maníaco no jogo, ele faz o seguinte, ele joga e ele tem os dias da semana, ou é todo dia, ou é uma vez na semana, mas não importa, ele tem um padrão. Isso caracteriza um maníaco. Ele tem um padrão para seguir, que isso representa os ciclos dentro aqui das necessidades dele. Então não importa se esse padrão é todos os dias, ou não importa se esse padrão é uma vez na semana ou uma vez ao mês. Mas a questão é o seguinte, tornou-se uma necessidade? Olha só, todo sábado eu saio para jogar baralho com os amigos e jogo o dia todo. Tá, sábado que vem eu tenho um compromisso, não posso. E a pessoa começa a ficar mal-humorada, e a pessoa começa a ficar inquieta, e a pessoa começa a ficar sem achar espaço, enfim, tal. Ela daqui a pouco começa a tremer quase. O que acontece aí? Eu tenho uma necessidade, porque o sábado é o meu dia de jogar o baralho com os amigos, mesmo que não seja postado, tá? Jogar baralho e tal. Então, se isso tem uma necessidade, tem uma frequência com necessidade, puxa, eu sinto muito, temos aí uma mania, tá? Não importa se essa repetição ela é em alta frequência ou se essa repetição é em baixa frequência. Frequência é frequência, ela mantém um ciclo. E essa pessoa tem a necessidade de completar esses ciclos, por isso que é repetitivo. Então, olha só, ela joga todos os dias. O que é um super maníaco que eu estava dizendo aqui, por exemplo? É uma pessoa que não só joga, mas ela tem uma necessidade maior ainda de dar uma cutucadinha ali para que aquilo se torne muito mais expressivo, mais intenso. Então ela começa a apostar dinheiro. Porque não é só a situação de completar ciclos, da satisfação de falar ganhei essa rodada. Não, é ganhei dinheiro mesmo. E as apostas, quanto mais maníaco eu estou, vai aumentando o nível das apostas. E quanto mais maníaco ainda eu vou me tornando, eu vou apostando coisas muito importantes. Eu posso apostar meu carro. Então a pessoa pega a chave do carro e coloca na mesa para apostar. A pessoa pega a chave da casa ou de um imóvel e coloca na mesa para apostar. E é assim que muita gente perde os bens. É assim que muita gente entra em falência. É assim que muita gente vende a família. Mania e vício são sinônimos? Não. Não, não são. Vícios não necessariamente são repetitivos, são só necessidades, sem respeitar um ciclo exatamente. Os vícios eles podem ser químicos, né? Por exemplo, o cigarro. Tem uma questão, por que eu comecei, que é relevante para nós. Mas o cigarro ele gera uma dependência química que eu preciso acrescentar. Então, a mania ela é um comportamento relacionado à sobrevivência. Ponto. O vício, ele é um componente adicional em uma mania. Ficou claro? O vício, ele é um componente adicional. Então, por exemplo, o cigarro, eu tenho que ter uma mania. Mas o vício é sustentado pela dependência química. As drogas, mesma coisa. Então eu preciso de 2 tipos de intervenções. Uma sobre o comportamento, outro sobre o químico. Senão eu não terei sucesso final. Agora, quando é somente... Por exemplo, aqui as nomenclaturas confundem muito. A pessoa fala assim, não, ele é viciado em jogo. Não, ele é maníaco em jogo.
Viciado é quando eu tenho um componente adicional à mania. Pode ser químico, por exemplo, tá? Mas viciado em jogo, ele não necessariamente é um termo mais adequado, ok? Então eu tenho aqui a depressão e a mania. E o bipolar é justamente quando a pessoa vai de um lado para o outro, só que tem um detalhe, ela vai de um lado para o outro, aqui ó, nestes extremos, tá? Ó, vai para lá e vem para cá. De um lado para o outro nos extremos, porque senão eu vou confundir bipolaridade com alteração de humor. Eu preciso ir para os extremos, então eu saio de uma depressão importante para uma euforia. E euforia, como eu disse para vocês, uma euforia maníaca, porque eu preciso completar ciclos. Por isso que eu disse para vocês, uma mulher que às vezes tem uma bipolaridade, de repente ela chega em uma loja e ela tem que comprar tudo que tem amarelo lá. Ou às vezes ela chega e ela compra várias bolsas. É como se fosse completar uma coleção, tá? Então ela precisa gastar tudo, 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 tudo. E aí, às vezes ela chega em casa, começa a chorar e dá as bolsas, todas as compras que ela fez, dá embora. Começa a chorar, falando que ninguém quer ela, que ninguém ama, que isso, que aquilo, e entra na depressão de novo. E ela vai de um extremo ao outro, tá? Então, a bipolaridade é quando eu vou de um extremo ao outro, tá? É muito importante entender isso para que você consiga ter os recursos adequados. Bom, então eu preciso ter no mínimo 3 pontos para que ele fique oscilando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma mania, eu tenho um maníaco aqui na minha frente. E se de repente esse ponto aqui, pela circunstância do ambiente, ele não tem força, às vezes eu pulo para o outro lado aqui e aí eu me torno depressivo. Mas se esse ponto ativa novamente, eu vou para o maníaco. Só que o grande detalhe é eu ir de um extremo para o outro. Isso é importante. A característica principal do bipolar e vai de um extremo ao outro. E o que eu faço com essa pessoa? O que eu faço com esse paciente? Bom, primeira coisa, ele está em outro nível de realidade. Ele criou níveis para ele conseguir sobreviver, porque a realidade aqui não é compatível com a sua sobrevivência. Lembra que eu falei que mesmo que a gente queira, o nosso corpo ele encontra estratégias de sobrevivência, porque o nosso corpo nasceu para viver. E ele vai fazer tudo, ele vai tomar todas as atitudes, ele vai gastar todos os esforços para que você continue vivo. Por isso que ele vai adotar estratégias comportamentais quando essa realidade aqui ficou insuportável. Muito bem, então, olha só, o que é que eu faço para ajudar esse paciente? Primeira coisa, ficar em cima dele, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ser forte, você tem que querer, Gente, as pessoas, quando elas estão nos lapsos conscientes delas, sim, elas querem sair da depressão, sim, elas querem sair da mania. Só que é muito diferente quando você vai para outro nível de sobrevivência. Quando você está aqui, por exemplo, na euforia, é como se você falasse, aqui é bom, aqui está tudo certo, porque aqui eu não preciso olhar para certos conflitos que são muito pesados para mim. E quando você está aqui embaixo, no nível da depressão, nos níveis compatíveis com depressões, você olha para cá e fala assim, puxa, estou ganhando tempo, porque eu não estou reagindo com estímulo nenhum, e aqui eu posso ganhar tempo, porque é tão difícil o que eu tenho para resolver aqui, que descendo um nível, eu consigo ganhar tempo para lidar melhor no momento mais adequado com essa situação. A questão é o seguinte, nesse nível aqui de realidade, que é a realidade, ela não consegue sobreviver, então ela precisa ir para cima ou para baixo. Não dá para ficar dando conselho, não dá para ficar insistindo ou dizendo que a pessoa não sai daquilo porque ela não tem força de vontade, coisas desse tipo. Não vai dar para convencer. Você precisa utilizar, sim, a verbalização é algo muito poderoso. Verbalização é algo muito, muito, muito poderoso. Dependendo do que a pessoa fala, no tom que ela fala, você pode ganhar o dia. Dependendo do que a pessoa fala ou no tom que ela diz, você pode perder a semana, porque aquilo não sai da cabeça. Agora olha só, o que você precisa dizer? Você tem que dizer palavras-chave que vão ao encontro da origem desse comportamento novo. Então nós temos 2 comportamentos aqui que apresentamos até agora, depressão e mania.
Eu preciso relatar para vocês ou contar para vocês que esses pontos, eles têm que estar em algumas áreas específicas que nós chamamos de áreas territoriais. Áreas territoriais indicam para nós ou ganhou ou perdeu território. O que é território? Território é sua casa, sua família, seu trabalho, são todas as suas conquistas. Seu território são todas aquelas suas conquistas, sejam físicas, sejam subjetivas, sejam, enfim, mas todas as suas conquistas são parte do seu território. Então você perdeu ou ganhou território. Como nós estamos falando em situações impactantes, inesperadas e dramáticas, certamente são perdas de território, tá? Importantes. Tem que ser nesse contexto, impactante, inesperado e dramático. Então, peraí, estamos falando de território, perda de território. Então, nossa verbalização, nosso encontro verbal com essa pessoa deve estar sempre voltado para a aquisição de território ou para o que ela já conquistou. Porque a ênfase do cérebro está no que ela perdeu. É tão forte, tão expressivo para ela, que isso criou um registro. Então, nós temos duas maneiras de conseguir resultados, novos caminhos neurais. Ou é pela repetição ou é pelo impacto. Eu preciso elaborar frases que venham ao encontro de trazer à tona as conquistas territoriais dessa pessoa, ou eu fico repetindo. Repetindo não é assim, olha, você isso, você isso, você isso, você isso, você isso. Não, não, não. Repetindo é lembrando constantemente, que não precisa nem ser as mesmas palavrinhas, mas repetir frequentemente. E assim nosso cérebro começa a criar novas conexões neurais, novos caminhos neurais. O que eu quero fazer aqui? Eu quero sobrepor aquela informação que ficou registrada de uma perda de território muito importante. Só que não é só uma, são duas perdas de território. E se porventura você souber, porque quando eu começo a ir ao encontro, ou pelo menos resgatar todas as minhas conquistas, eu começo a lembrar de quem eu sou. E que eu sou sim uma pessoa que fez várias conquistas e que teve perdas também. Só que cada conquista é muito bem valorizada. Porque quando a pessoa entra numa depressão ou quando ela entra numa mania, que é um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio de forças, onde eu preciso acionar uma estratégia de sobrevivência, quando a pessoa se encontra nesse meio, eu preciso dar o norte para ela. Por quê? Porque ela está indo ou acima ou abaixo da realidade. Ela vai para outro nível. E quando eu dou um norte, eu tenho condições de ir convidando ela a vir para essa realidade. Por que convite? Porque eu não posso arrastá-la para cá. Mas eu posso dar ferramentas, dar condições dela vir para a realidade. E nessa realidade, finalmente suportável, ela vai conseguir ter pequenas atitudes ou grandes atitudes que vão deixá-la exatamente aqui nessa realidade, tá? Mas eu preciso entender que todas as depressões e todas as manias estão ligadas a perdas territoriais. Agora olha só, uma dica riquíssima, riquíssima. A data que começou o sintoma é exatamente o segundo conflito. Às vezes é quando um avô faleceu, às vezes é quando mudou de cidade, às vezes quando eu mudei de cidade, às vezes quando uma pessoa querida mudou de cidade, às vezes quando terminou um relacionamento, às vezes quando aquele animal de estimação morreu. Então nós temos tantos exemplos de perda. Às vezes foi quando eu perdi o emprego, às vezes foi, enfim, tantas perdas territoriais, tantas conquistas que nós temos. O importante é o seguinte, é que eu tenha a palavra conquista de território, as minhas conquistas revividas, relembradas, ou as minhas capacidades de conquistas revividas. Isso é importante para começar a sobrepor a informação da perda de território. Um exemplo de verbalização. Então eu posso chegar na pessoa, principalmente se for do lado direito, é um lado mais receptivo que a gente ensina o porquê, mas é um lado mais receptivo, um ouvido mais receptivo. Podemos dizer o seguinte, olha, há 2 meses atrás, há 5 meses atrás, depende de quando começou o sintoma, tá? Então, por exemplo, olha, há 7 meses atrás,
você passou por algumas situações impactantes, inesperadas e que mexeram muito com você de uma maneira dramática. Isso deixou registros. Isso deixou registros na sua história. E não só essa situação aconteceu, mas também antes aconteceram outras. E isso trouxe uma necessidade do seu organismo em mudar o comportamento, modificar esse comportamento para que ficasse mais leve para você seguir a sua jornada. De hoje em diante, você tem novas oportunidades de conquistar também novos territórios, de viver novas aventuras, de trazer à tona as conquistas que você já teve, toda a força que você já teve para a conquista, trazer para cá, para o tempo presente. Mesmo que tenha havido algumas perdas, uma ou outra, mas as suas conquistas, elas fazem você sentir-se honrado da força que você depositou, mesmo que isso faça parte do passado. Aquela força ainda existe aqui no tempo presente. As suas conquistas podem pertencer ao passado, mas a força que te levou a conquistar pertence aqui ao tempo presente. E é aqui, no tempo presente, que você tem a possibilidade de conquistar o que você deseja ou o que você necessita. O importante é que essa força está em você. Então, olha só, essa verbalização, ela é só um exemplo do que você tem possibilidades de elaborar quando você entende um processo. Agora, isso hoje nós só começamos a falar de bipolaridade, porque o assunto ele se estende muito. Tem vários outros tipos de manias, de depressões, e que daria pra gente falar acho que um ano inteiro, porque é muito gostoso falar do processo. A aula que envolve os comportamentos, ela é muito rica, porque nós começamos, mais do que os sintomas físicos, quando a gente fala de sintomas comportamentais, nós temos a possibilidade de não só ajudar as pessoas, mas principalmente deixar de julgar. E quando a gente deixa de julgar, nós evoluímos. Evoluímos muito, né? Ah, tal pessoa é chata, é isso, às vezes é uma mania. Ah, tal pessoa é antissocial, é tímida demais, ou isso, às vezes é uma depressão. Só está mal classificada, ou não é nem mal classificada, não está sendo vista com os olhos de alguém que deseja o bem maior do outro. Está sendo vista com os olhos da crítica social, só isso. Então, quando a gente começa a se libertar de críticas sociais e a gente olha para as pessoas com muito mais amplitude, percepção, carinho, isso nos torna muito mais humanos de entendermos qual o sentido de estarmos aqui. O julgamento ele acaba com qualquer pessoa, tanto para quem faz o julgamento quanto para quem recebe. Olha só, dá para a gente fazer um debate aqui. O julgamento, olha só, o julgamento ele não é biológico, só para a gente ir terminando. O julgamento não é biológico. O julgamento é um comportamento inventado pelo ser humano. Tá? Os animais não julgam uns aos outros. Os animais eles reagem e agem como precisam na natureza para sobreviver, sem julgamentos. Né? No reino animal não há julgamentos. No reino humano, eu diria que tem julgamento em excesso. Né? E assim fica muito mais difícil gostar do vizinho, gostar da cidade onde você mora, gostar dos colegas de trabalho. E é assim. O julgamento ele estraga qualquer relação, né? De humano para ser humano, de pessoas da mesma espécie. O julgamento é algo tão forte que é aí que está a diferença entre um adversário e um inimigo, né? Se eu tenho dois times de futebol, hoje mesmo eu vi propaganda, parece que vai ter a semifinal da Libertadores, o Boca Juniors, né, na Argentina, o Boca Juniors e o River Plate, e lá na Argentina a coisa ficou tão feia que eles assistem jogos com torcida única. Você já pensou que absurdo isso? Você vai a um estádio e só pode entrar uma das torcidas. Por que isso? Porque eles não se toleram. Em algum momento eles deixaram de ser adversários e passaram a ser inimigos. Isso é julgamento. Por quê? Porque uma coisa é assim, eu gosto do Palmeiras, um colega gosta do Corinthians, enfim. Só que isso são adversários. O meu time joga contra o teu e vice-versa. Agora,
Quando nós nos tornamos inimigos, é quando eu quero bater em você porque você está vestido com a camisa do time oposto. É quando eu xingo você gratuitamente porque você torce para o time oposto. É quando eu sou capaz de mudar bairro, sou capaz de mudar de prédio porque viraram meus inimigos. São as intolerâncias. São as intolerâncias. Então, olha que coisa mais esquisita, mais estranha. Adversário é porque cada um quer ganhar. No jogo de tênis eu gosto porque é jogo de lords, não é? Os dois terminam o jogo, quando um faz uma jogada bonita, o outro aplaude. Você já viu isso? O seu adversário é seu oponente. Por que que é adversário? Por que que é oponente? Porque os dois pretendem ganhar dentro de um processo que tem regras. Os dois querem ganhar, então é adversário sim, mas não são inimigos. No tênis, um faz uma jogada bonita, o outro aplaude. No final do jogo, olha que bonito. No final do jogo, eles se cumprimentam junto à rede. Quem ganhou dá a vez para o adversário para cumprimentar primeiro o juiz. Olha isso. Que respeito. Então, quem dera todos, né, fossem assim. Agora não é só no esporte, é na política, é na religião, é nas condições sociais e tudo, enfim. Aí dá debate para outro assunto. O importante é o seguinte, que a gente não utilizando julgamento para as pessoas depressivas e nem para as maníacas, nós já estaremos fazendo um mundo bem melhor dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro do nosso prédio, na nossa cidade, e nós vamos ajudar muitas pessoas, né?